vocação, chamada, coisas deste tipo me lembram um personagem da história da igreja, Jonatas, que já compartilhei com você em outras oportunidades. O nome desse personagem é Patrick. Patrick era um jovenzinho na Bretanha, no final do século IV. Final do século IV na Bretanha, mais ou menos em 390, ele nasceu. E no iniciozinho do século V já, ele era um garotinho de 15 anos, andando para lá e para cá, na Bretanha, na parte sul da Bretanha, num espaço já confortável para o cristianismo. Há mais ou menos 100 anos que os cristãos viviam muito bem nesta região do Império Romano. Tanto na região da Europa, como nós já conhecemos hoje, quanto naquela região ali da Bretanha, na parte sul da Bretanha. Então ele vivia bem com seus pais cristãos, numa cidade predominantemente cristã, tranquilo, 15 anos, tocando a vidinha dele, andando perto de uma região marítima, até que ele foi abordado por piratas irlandeses. E os piratas irlandeses raptaram o jovem Patrick e levaram o jovem Patrick para a Irlanda. Só que se você for na Irlanda hoje, é um lugar paradisíaco. Naquela época não era. A região era ainda pagã e completamente pagã. Não havia presença cristã naquela região da Irlanda. A região norte da Bretanha não havia sido cristianizada. Os romanos tinham abandonado e desistido daquela região há tanto tempo, desde os momentos em que o imperador fez até um muro, chamado Muro de Adriano, porque ele tinha medo de quem morava do muro para cima. Aqueles pagãos eram assustadores para os romanos e para os cristãos também. Não tinha presença de cristão naquela região, um paganismo acentuado, dominado por cultos rurais, agrários, canibalismo. É para lá que o jovem Patrick foi levado com 15 anos, raptado por piratas e vendido como escravo. Ele ficou ali, naquele lugar que vai ser depois da Irlanda, por 6 anos. Quando ele estava já como escravo na região, durante 6 anos, ele conseguiu escapar dos seus senhores, se refugiou no fundo de um navio e conseguiu voltar para casa, 6 anos depois. Imagina a cena do Patrick, 6 anos depois, voltando lá da Irlanda, depois de 6 anos de escravidão, no meio dos pagãos terríveis e cruéis, perversos. Ele chegou em casa, era como se fosse o menino que voltou, estava perdido, né? Aquele que foi achado, ninguém mais esperava encontrar Patrick vivo, e ele voltou para casa vivo. Os pais fizeram aquela tradicional festa para receber o garoto que achava que estava morto. Deram um banho no menino, fizeram a barba do garoto, agora com 21 anos, e celebraram o retorno do jovem. Mas o jovem não voltou do mesmo jeito. Apesar de estar em casa, em paz, em segurança, no conforto do lar, junto com o seu pai e a sua mãe, pessoas de classe média na região, ele não conseguia esquecer dos pagãos irlandeses. Ele tinha sonhos com aqueles pagãos, mas não eram sonhos pesadelos do tipo, nunca mais vou lá. Era sonho que dizia, vem para cá, nós precisamos de ajuda. E o jovem Patrick disse para o seu pai e para a sua mãe que queria voltar para a Irlanda. Não deixaram, prenderam o garoto dentro de casa. Não deixaram. Diante de uma palavra dessa, o que o pai pode dizer para a criança? Você está doido, meu filho, você está com problemas mentais, vamos te prender. E eles prenderam o Patrick em casa. Patrick só conseguiu sair de casa porque fugiu também de casa. Mas ele foi esperto nesse momento. Ele sabia que não dava para ir para a Irlanda assim, de qualquer jeito, que ele seria feito de escravo de novo. Então o que ele faz? Ele atravessa, vai para a França, e ali na Gália, o nome não era França na época, era Gália. Ali na Gália, ele entra num mosteiro, que é o equivalente hoje ao nosso seminário, né? Era um mosteiro na época. Não tinha outro seminário para fazer, tinha que entrar no mosteiro. Ele entrou no mosteiro e ficou no mosteiro por outros 6 anos. O curso de teologia do Patrick, naquele mosteiro da Gália, 6 anos. Depois de 6 anos, preparo teológico, preparo intelectual, ele se sente pronto, ele pega um barco, atravessa, não vai para casa, vai para a Irlanda, igual um doido, não é? Quem é que vai para a Irlanda pregar nesse momento da história? O pessoal se assusta até com a chegada dele. Quem é este?
E o Patrick dava realmente uma de doido. Ele chegava e falava com toda a coragem que os deuses deles eram deuses pagãos, eram deuses demoníacos, pregava o evangelho. No início ele não teve muito sucesso, mas não é que daqui a pouquinho começou a aparecer um convertido, outro convertido, outro convertido. Meus queridos, deixa eu falar um negócio para vocês. Patrício pregou durante mais ou menos 4 décadas na Irlanda, e ele evangelizou a Irlanda praticamente toda. Ele evangelizou a Irlanda de tal maneira que, se você hoje olhar no site da Irlanda, você vai encontrar um dia de São Patrício. E esse dia de São Patrício é em memória deste garoto que voltou para a Irlanda para evangelizar os irlandeses. Hoje, vai lá no site da Irlanda e você vai encontrar o dia de São Patrício. É o dia dele, desse garoto. A vida foi fácil para Patrício? Foi não. Olha, ele voltou para a Irlanda, apanhou, foi preso. Mas teve um momento do ministério dele que as pessoas se convertiam em tal volume que ele não conseguia nem batizá-las todas. Tem uma cena que aparece nas geografias do Patrício, que ele em cima de uma montanha, e lá embaixo, centenas de irlandeses no rio. Como ele não conseguia batizar todo mundo, subiu na montanha, os irlandeses entravam na água, ele falava o que tinha que falar, os irlandeses mergulhavam na água e levantavam mais de 100 irlandeses batizados pelo Patrício. Hein, Israel? Esse é fácil, né? Mandou descer, mandou levantar, 100 irlandeses batizados, não são mais pagãos. O Patrício mudou a Irlanda. Quando eu lembro dessa história, e do poder de Deus num garotinho de 20 e poucos anos, eu me pergunto, o que é isso? O que leva as pessoas a fazerem estas coisas? A tirar o Jonatas de onde ele tirou, a tirar o Patrício de onde tirou, a tirar você, meu querido colega pastor, de onde você estava. Deus tira você de um lugar, leva para o outro. O que leva as pessoas a irem desta maneira para estes lugares? Ok, aí eu vou voltar um pouquinho mais ao tempo do apóstolo Paulo. Porque eu acredito que Paulo vai nos ajudar a entender o que aconteceu com Patrício. É Paulo que me ajuda a entender o que Patrício ou Patrick experimentou. O apóstolo Paulo, como nós o conhecemos, nasceu judeu Paulo, Saulo de Tarso, na Cilícia, mais ou menos em meados do ano 1, do ano 2, não sabemos ao certo, as datas são sempre aproximadas. Então as datas que eu falo aqui para vocês são aproximadas. O Saulo, então, ali em torno do ano 1, do ano 2, pertinho do nascimento de Jesus, é como se fossem mais ou menos a mesma idade. Só que ele não teve contato com Jesus durante a história de Jesus, a história terrena de Jesus. Jesus morreu lá no ano 30, e o Paulo, não se sabe ao certo, mas é possível que ele ainda estivesse fora da região e da cidade, porque se ele estivesse na cidade e tivesse visto Jesus, ele teria falado isso, ele não falou. Então ele não viu Jesus durante os seus 3 anos de ministério, durante a sua vida aqui na terra. Ele se converte um pouco depois da morte de Estevão. O ano, aparentemente, é o ano 39. Então ele deve ter seus 30 e poucos anos quando se converte. Ele estava indo até Damasco para prender líderes da igreja que tinham fugido de Jerusalém. Depois que ele se converte, ele tenta pregar o evangelho, mas ele não tem muito sucesso na pregação. Ele tentou pregar lá em Damasco, não conseguiu, precisou sair fugido. Tentou pregar na Arábia, não conseguiu convertido nenhum. Voltou para Jerusalém, ninguém nem recebeu Paulo. O Paulo aparentemente entendeu que não era a hora, voltou para Tarso e ficou em Tarso por alguns anos. Até que um tal de Barnabé pegou Paulo em Tarso e levou Paulo para a cidade de Antioquia. E ali em Antioquia, o texto de Atos vai encontrar Paulo novamente, agora sim, pregando a palavra com Barnabé e outros 3 pregadores, pastores na cidade de Antioquia. É naquele contexto que o Espírito Santo faz com Paulo o que fez com Patrick. Chama Paulo para um outro lugar, para uma outra atividade, para um outro ministério. E esse outro ministério é e será muito desconfortável. No ano 46, o apóstolo Paulo começa a sua primeira viagem missionária. 46, 47, 48 ele retorna. É uma viagem curta até. Ele passa pela região de Chipre, chega até Antioquia da Pisídia, depois ele volta para Antioquia. Levou 2 anos para fazer isso.
2 anos para fazer uma viagem curtinha. Por quê? Porque ele tinha que parar, tinha que pregar. Depois que ele parava e pregava, se houvessem convertidos, ele tentava dar uma organizada na região. Se não houvesse convertidos, ele continuava na próxima, e assim durante aquele processo, aquela peregrinação missionária. Primeira viagem missionária termina em 48, em 48 mesmo ele começa a sua segunda viagem missionária. Paulo está ansioso para trabalhar, ele não quer ficar muito tempo em Antioquia. Antioquia é confortável, ele não quer conforto, ele quer trabalho. Então ele sai em 48 de Antioquia e começa a sua segunda viagem missionária. 48, ele não vai mais para a região de Chipre, porque ele brigou com Barnabé. Tem dessas coisas, Jonatas. De vez em quando acontecem algumas questões que a gente não compreende muito bem, entre 2 servos, 2 ministros, e Barnabé e Paulo não se entenderam. Barnabé foi para um lado, Paulo foi para o outro. Enquanto o Barnabé voltou para Chipre, o Paulo foi lá para a Ásia Menor. Paulo então passou pela Ásia, passou pela região de Galácia, uma parte da Galácia, e naquele momento o Espírito Santo de novo dirige Paulo: Paulo, sai daqui, Paulo, você já passou por aqui. Aqui não, vai para um lugar inédito, novo, ainda não tem nada lá. O Espírito Santo mandou Paulo para o outro lado do mar Egeu. O Paulo atravessa o mar Egeu, talvez o estreito de Bósforo, e chega, sabe onde? E chega em Filipos. E ali ele encontra uma comunidade de mulheres, ele prega para aquelas mulheres. Depois ele vai para a cidade de Tessalônica, e ali ele prega para aquela cidade, para aquelas pessoas, e algumas pessoas convertem. Então ele planta uma igreja em Filipos, planta uma igreja em Tessalônica, mas ele não consegue ficar muito tempo ali. Ele até queria ficar mais tempo em Tessalônica, mas ele foi expulso da cidade e corria risco de vida. Precisou continuar a viagem e vai na direção de Atenas. Chega em Atenas, prega o evangelho lá no Areópago. O resultado também não foi tão satisfatório assim, mas Paulo está acostumado com essas coisas. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Nem sempre dá. Então, depois que ele percebe que em Atenas não vai dar, ele sai de Atenas e vai em direção de Corinto. Isso já é o ano 51. No ano 51, ele chega em Corinto. Planta ali em Corinto, então, uma bonita igreja, uma grande igreja, e uma igreja que vai dar muito trabalho para o apóstolo Paulo. Ela foi plantada no ano 51 e 52, porque ele ficou 2 anos naquela cidade. Naquele primeiro ano de ministério em Corinto, ele precisou escrever a sua primeira carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, que eu quero que você leia comigo, o primeiro versículo desta carta aqui nesse momento, para você entender como Paulo se apresenta nesta primeira carta que ele escreve no ano 51 da nossa era, a era cristã. 1 Tessalonicenses começa desta maneira: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Até aqui, nenhum sinal de problema, de dificuldade. Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Ele vai escrever uma carta muito alegre, muito animada, para tratar de alguns problemas escatológicos. 1 ano depois, ainda em Corinto, ele escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, para resolver o mesmo problema, que parece que a primeira não resolveu. Então, finalmente, ele deixa a cidade. Deixou a cidade, retornando para a região de Antioquia. Ele voltou para Antioquia. Isso deveria ser em meados de 53. Mais ou menos, talvez o início daquele ano. 53. De novo, o Paulo não quer ficar em Antioquia. Ele só termina a viagem e volta para a estrada. É possível que ele só chegasse lá, trocasse as coisas que tinha que trocar, pedisse as coisas que tinha que pedir, de repente visitava uns amigos que tinha que visitar, e depois voltava para a estrada. E nesse mesmo ano, no ano 53, ele inicia a sua terceira viagem missionária. Nesta viagem missionária, ele vai gastar um tempo muito grande na cidade de Éfeso. Ele chega em Éfeso ainda em 53. Quando ele chega em Éfeso, meus irmãos, ele ouve notícias tristes e terríveis da igreja que ele acabara de plantar, um pouquinho antes, na cidade de Corinto. Muita confusão, briga para lá, briga para cá, as pessoas não se entendem. E o Paulo então escreve a primeira carta aos Coríntios, no ano 53. E veja como ele começa a sua primeira carta aos Coríntios. Paulo, chamado pela vontade de Deus,
para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Eu queria que você percebesse que aqui já tem um elemento distinto em relação à carta anterior. O fato dele bater no peito e dizer, eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, já é um indício. É um indício de que tem alguma coisa errada com a sua posição em relação à igreja de Corinto, em relação aos crentes que ele havia acabado de evangelizar na cidade de Corinto. Ele precisa dizer que é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus? Se ele precisa dizer, é porque alguma coisa não está tão certa assim. Isto vai acontecer aqui nesta carta, no ano 53, e vai acontecer em outras cartas do apóstolo Paulo daqui para frente. Nem todas. Das 13 cartas do apóstolo Paulo, das 13, em 3 delas, o Paulo não usa a palavra eu sou apóstolo, na primeira frase. Nas outras todas, ele usa a palavra apóstolo na primeira frase. Ele começa a carta dizendo, eu sou apóstolo, eu sou apóstolo, eu sou apóstolo. E essa insistência em dizer que eu sou apóstolo, é sinal de que as pessoas estavam questionando a autoridade e a legitimidade do ministério do apóstolo Paulo. Então ele escreve esta carta de Corinto em 53, ficou em Éfeso ainda por algum tempo. Em Éfeso, meus queridos irmãos, o Paulo acabou preso. É provável que daquela prisão de Éfeso, ele tenha escrito uma carta muito doce e meiga, chamada Carta de Filipenses, a Carta aos Filipenses. E nesta carta, ele não usa a palavra apóstolo para começar a cartinha, porque não precisa. Aparentemente, a igreja de Filipos era uma igreja muito doce, tranquila e amiga do Paulo. O Paulo não precisava nem entrar nesses aspectos. A Carta de Filipenses. Agora, depois dessa carta, o Paulo foi solto e quero terminar a viagem. Nós já estamos no ano 56. Esse ano 56 é um ano muito significativo para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo volta na direção de Corinto, e antes de chegar em Corinto, na viagem para Corinto, ele escreve 2 cartas. Segunda carta aos Coríntios, em que ele começa exatamente da mesma maneira, eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ele escreve também a cartinha para os Gálatas, que começa da mesma maneira, e a carta aos Gálatas talvez seja ainda mais forte e mais dura nesse aspecto. Veja como ele começa a carta aos Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Meus irmãos, ele está em dificuldade. Para dizer umas palavras dessas aqui, as pessoas estão provocando Paulo. Estão tirando Paulo do sério. E estas cartas não são cartas, especialmente a 2 Coríntios e a carta aos Gálatas, não são cartas doces, cartas meigas, são cartas pesadas, cartas duras. Paulo está aqui com muita tristeza no coração. E chega um ponto da carta de Corinto que ele vai chamar a carta anterior de carta de lágrimas. De tão triste e pesado em espírito que o apóstolo Paulo está. Termina de escrever essa carta aos Gálatas, e finalmente ele chega em Corinto, ainda no ano 56. Ali em Corinto ele tenta pacificar a região. A gente não sabe se ele pacificou, mas queremos acreditar que deu tudo certo. A gente espera que tenha dado tudo certo. Ainda na cidade de Corinto, ele se prepara para uma derradeira viagem para a cidade de Roma e depois para a Espanha. É o que ele deseja. Então ele escreve uma carta para a igreja de Roma, preparando-se para a viagem. Você se lembra o que aconteceu? Ele escreveu a carta para a igreja de Roma, mas ele vai para Jerusalém para levar uma oferta que ele arrecadou para aqueles crentes no ano 56. Chegou em 56, no final do ano, os crentes de Jerusalém não quiseram receber o apóstolo Paulo. A igreja de Jerusalém não quis receber o apóstolo Paulo. Um grupinho pequenininho recebeu e disse: Paulo, se você quiser falar com a igreja, você vai fazer um sacrifício, vai raspar a cabeça, e aí assim você vem e fala com a gente. Não sabemos ao certo nem se ele conseguiu entregar o dinheiro. Não sabemos nem se ele conseguiu entregar a oferta para aqueles crentes. A gente não sabe. Tanto é que na carta aos Romanos, no finalzinho da carta, ele escreveu assim: orem para que eles recebam a oferta. Orar para que eles recebam a oferta, a situação era grave, né? Era grave. Está aí. Que ano é esse? 57. O Paulo foi preso em Jerusalém. Preso no templo porque alguém gritou que ele tinha entrado com gente no templo que ele não tinha efetivamente levado para dentro do templo. Foi preso injustamente. Ficou 2 anos em Cesareia. E ninguém
foi defender o Paulo. Ninguém foi acusar, mas também ninguém foi defender. 2 anos. Naquele momento ali, no momento derradeiro da sua prisão, as pessoas querem até soltar o Paulo. Por quê? Porque ninguém foi lá nem acusar, nem defender. Acusar, você pode imaginar quem poderia querer acusá-lo. Mas será que o Paulo não tinha ninguém para defendê-lo? Ninguém para ir lá e dizer, olha, ele não fez nada. Não. Aquela baita igreja de Jerusalém, que devia ter seus milhares de membros, nenhum dos milhares de membros daquela igreja se dignou a ir lá em Cesareia e dizer, Paulo não fez nada, ele é inocente. Ministério tem dessas coisas, Jonatas. Nem sempre as coisas correm como nós gostaríamos que elas corressem. O Paulo então está lá abandonado à própria sorte, num gesto de desespero, ele apela para César e no ano 59 ele vai para Roma, levado até Roma, para que em Roma ele fosse julgado. Daqui para frente as coisas não são tão claras para nós, porque o Atos dos Apóstolos termina o seu texto com ele chegando em Roma numa prisão domiciliar. Ele chega ali em meados do ano 59. Nós sabemos, pelos livros de 1ª e 2ª Timóteo e Tito, que ele chegou a ser solto novamente, fez mais um pouco de viagens e voltou a ser preso. Então, daqui para frente, nós precisamos arriscar um pouquinho mais. Chegou lá em 59, deve ter ficado preso mais ou menos 1 ano. Deve. Depois de mais ou menos 1 ano preso, ele voltou a viajar novamente. Talvez tenha ido realmente até a Espanha como ele queria. Retorna para a região da Acaia, retorna para a região da Ásia. E enquanto ele faz isso, ele escreve a primeira carta de Timóteo e a carta de Tito. Até que finalmente ele é preso pela 2ª vez. O ano já deve ser o ano de 64. E no ano de 64, você sabe o que aconteceu? O Nero incendiou a cidade de Roma e culpou os cristãos pelo incêndio. O Paulo está no ano do incêndio preso em Roma. E o Nero começa a matar os crentes de tudo quanto é jeito. E Paulo foi morto neste ano, 64 ou 65. Esta é a história ministerial do apóstolo Paulo. É? Está animado, Jonas? Está animado? Olha aí. Eu olho para esse enredo todo e quero chamar a atenção para a palavra que o Paulo insiste tanto em defender. Apóstolo. Das 13 cartas dele, ele só não a usa em 1ª e 2ª Tessalonicenses e em Filipenses. Ah, não, tem mais uma, perdão, acabei esquecendo. Filemon também ele não usa não. Então são 4. Das 13, 9 ele não usa. Nas outras todas ele usa a palavra apóstolo, porque ele entende que ele é apóstolo, sim, mesmo que gente diga que ele não é apóstolo. A palavra apóstolo é formada por 2 expressões que os alunos do seminário, e o Jonathan certamente se lembra quais são. Apó mais estelo. Apó é uma preposição de. E estelo é um verbo, portar, carregar. Quando você junta as duas, surge apóstolos, que quer dizer aquele que porta, aquele que é enviado portando alguma coisa, aquele que vai carregando alguma coisa. Sendo assim, os gregos entendiam que quando um soldado saía com a carta na mão do general, levando para os outros que estavam no campo, ele era um apóstolo do general. Quando um auxiliar levita do sumo sacerdote saía com um documento na mão para uma comunidade judaica da diáspora, ele era um apóstolo do sumo sacerdote. Quando o apóstolo Paulo, que naquele momento era o Saulo, saiu de Jerusalém carregando uma carta na direção de Damasco para prender os crentes, ele era um apóstolo do sumo sacerdote. Apóstolo, então, meu querido, é aquele que leva, que carrega algo, e ao carregar algo, ele representa aquele que lhe demandou a carga. 3 ideias estão aqui: o enviado, a mensagem que ele carrega e a representação. 3 ideias presentes nesta única palavra. Sendo assim, o fato dele dizer insistentemente em 9 de suas 13 cartas que ele é apóstolo de Jesus Cristo, quer dizer que ele é chamado por Jesus, enviado com uma mensagem de Jesus, representando Jesus. É isso que ele é. Esta é a sua
identidade. Quem é que está duvidando do Paulo? Você já deve ter uma pista na minha fala, em especial a igreja de Jerusalém. Esse povo não gosta muito do Paulo, não. Não gosta, não. Eles lá têm uma prática dolorosa de atrapalhar o ministério do Paulo. Você consegue perceber, enquanto você lê a carta aos Gálatas, que o Paulo sai de um lugar e eles chegam depois. E depois que o Paulo sai e já plantou a igreja, eles chegam e dizem: quem plantou a igreja não é apóstolo de verdade, não tem representação da igreja de Jerusalém de verdade, não viu Jesus de verdade, e o evangelho dele está incompleto, está faltando um negócio aí. Que dureza, rapaz. Você tem o trabalho de plantar uma igreja do nada e vem alguém atrás de você desfazendo o seu trabalho. Isso dói na alma do Paulo. Então talvez dê para dizer que os seus principais adversários são estes aqui. São os líderes desta igreja, da primeira igreja, da igreja de Jerusalém. Porque para esta igreja, apóstolo é somente o núcleo apostólico composto exclusivamente por 12 pessoas. Não mais do que 12 pessoas. E quando Judas morreu, eles fizeram questão de eleger um outro para substituir o 12º, porque tem que ter 12. Não pode ter menos, tem que ter 12. Quantos apóstolos tem que ter? 12. Não mais, não pode ter 13, 14, 15, só 12. 12 é o círculo apostólico, exclusivo. Quem tem a autoridade de Jesus? Só eles. Quem representa Jesus? Só eles. Quem porta a mensagem? Só eles. Se alguém pregar, tem que vir aqui pedir autorização para pregar. Eles querem controlar a mensagem, eles querem controlar o carisma, eles querem controlar a vocação. São eles. São eles. Então é uma visão restritiva da palavra apóstolo. O Paulo pensa completamente diferente. Então, Jonatas, aprenda com Paulo. O Paulo então defende o seu apostolado da seguinte maneira: é apóstolo quem foi encontrado por Jesus. Jesus me encontrou no caminho de Damasco. Eu sou apóstolo, sim. Você foi encontrado por Jesus? Ele te encontrou em algum momento da sua caminhada? Houve um instante em que Ele entrou na sua vida e no seu coração, se tornou o Senhor da sua vida? Critério número 1, pode ser apóstolo, sim. O Paulo continua. Critério número 2, é apóstolo quem recebeu dele, de Jesus, uma missão. Porque se o apóstolo é aquele que porta uma mensagem, não basta ser apenas encontrado por Jesus. É preciso ser encontrado e comissionado por Jesus. É preciso ser encontrado e desse encontro, e que desse encontro surja uma missão. O Paulo disse: eu recebi uma missão. Naquele momento, no caminho de Damasco, ele me entregou uma missão. A minha missão, quem me deu foi Jesus. E eu li com você a carta aos Gálatas aqui. Ele faz questão de dizer: não foi apóstolo nenhum, não foi homem nenhum, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi nenhuma das colunas de Jerusalém, foi o próprio Jesus que me entregou a minha missão. Quem me deu a missão foi Jesus, e eu sou responsável por ela diante dele, porque é ele que a entregou a mim. Ok, então, segundo critério: você recebeu de Jesus uma missão, você pode ser apóstolo, sim. Percebeu? O que Paulo está fazendo? O Paulo está abrindo a expressão e a palavra para dizer: não, vocês não têm exclusividade sobre a missão. Quem define quem vai ser vocacionado, quem vai ser chamado, quem vai ser comissionado, não são vocês 12. É Jesus. É Ele. E Ele me encontrou e me deu a missão. 3, Jonathan. 3. Tem um outro elemento que ele usa aqui. Tem mais um. Então, além de ser encontrado por Jesus e ter recebido de Jesus a missão, o Paulo insistentemente diz que apóstolo não é um ofício nem um papel. Apóstolo é um carisma. Apóstolo é carisma. E Paulo trata o apostolado como um carisma.
E ele faz isso na carta aos Romanos, na carta aos Coríntios e na carta aos Efésios. Apóstolo é carisma, é dom espiritual. E se é dom espiritual, é o Espírito que outorga, é o Espírito que entrega. E é Ele quem planta nos corações, Jonatas. Não é homem nem mulher, é Ele, o Espírito Santo, que planta carisma no coração. Ninguém tem autoridade entre nós para plantar carisma no coração de ninguém. Só Ele pode plantar. E Ele plantou no coração do Paulo. E o Paulo diz: se Ele plantou no meu coração, quem são vocês para dizer que eu não sou apóstolo? Se Ele plantou no seu coração, Jonatas, quem é que pode dizer que você não é? Porque é carisma. Carisma. E o Paulo está insistentemente então dizendo com isso que a legitimidade do ministério está no encontro com Jesus, na missão que Ele lhe outorga e no carisma que Ele lhe entrega. A sua legitimidade não está em rito nenhum, não está em vínculo nenhum a nenhuma ordem denominacional. A sua legitimidade está na relação que você tem com Jesus, na missão que você recebeu dele e no carisma que ele plantou no seu coração. Não confundamos então, Jonatas, um momento bonito como esse, que é um momento importante para a igreja, para a eclesia, para a comunidade, com o que efetivamente é o ministério. Porque isso não segura você no ministério. O que segura você no ministério é o encontro com Jesus, a missão que Ele lhe deu e o carisma que Ele plantou no seu coração. Aí, em função disso, tudo que você vier a dizer, tudo que você vier a fazer, tudo que você vier a ser, será baseado neste encontro, nesta missão e neste carisma. Que Deus lhe abençoe, meu querido. Estou muito feliz por estar aqui nesse momento. Amém.